Olá, passei sem dúvidas. Questão Enem 2020. Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 km de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 km rodados e o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 km do seu destino. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para o reabastecimento, uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 km no seu destino. A quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para ele fazer o segundo reabastecimento é... Vamos lá. Primeira coisa, eu vou precisar observar que qual é o consumo dessa moto. Se em 100 km essa moto consome 5 litros, certo? 5 litros aqui em cima. Para eu saber o consumo de quilômetros por litro, eu vou dividir a quantidade de quilômetros rodados por esses 5 litros que ela consome. Então, vou ter 20 km por litro, certo? Beleza. Só que veja, o próximo passo é observar qual é a distância dessa viagem, certo? A distância da viagem de sua casa até o destino é de 500 km, certo? Ele parte de sua casa até o seu destino é 500 km. Só que o que a questão diz ainda? Ela diz que o posto Estrela fica a 80 km do seu destino. Então, onde vai estar esse posto de combustível? Eu vou fazer 500 menos 80, certo? Que vai dar 420. Então, o que a gente tem de informação agora? Que quando ele sai de sua casa até o posto, ele percorreu 420 quilômetros, certo? E aí, qual foi a quantidade de combustível consumida de sua casa até esse posto? Para eu saber isso, eu vou pegar o total de quilômetros que ele percorreu de sua casa até o posto, que foi 420, e dividir pela quantidade de quilômetros por litro do combustível. Eu tenho 20 quilômetros por litro. Então, vou dividir por 20 quilômetros por litro. Vou cancelar o zero aqui. 42 por 2 deu 21 litros. Beleza? Então, de sua casa até o posto, ele consumiu 21 litros do combustível. Beleza? Só que a questão ainda nos diz que essa moto tem capacidade para 22 litros. Então, se eu faço 22 litros, já que ele partiu de sua casa com o tanque da moto cheio, menos 21 litros, quando ele chega no posto, sua moto ainda tem 1 litro de combustível, certo? Só que ainda temos de informação que ele precisa percorrer essa distância do posto até o destino final. No seu destino, percorrer 200 km e também percorrer mais 80 km na volta até o posto Estrela para fazer um segundo reabastecimento. Beleza? Vamos ver, Para fazer um segundo reabastecimento, vamos ver quantos quilômetros ele vai percorrer do posto até o seu destino, 200 km que ele vai rodar lá e vai voltar. Então, temos o seguinte, 80 km do posto até o seu destino, mais 200 km que ele vai rodar no seu destino, vai andar lá com sua motocicleta, e mais 80 na volta até o posto para fazer o reabastecimento. Somando isso, eu vou ter o seguinte: 80 mais 200, 280, mais 80, 360. Só o que ainda precisamos fazer para saber isso. Quantos litros de combustível será consumido
para ele sair do posto Estrela e ir ao seu destino, percorrer 200 km no seu destino e voltar mais 80. Vamos fazer da mesma forma que a gente fez quando ele saiu da sua casa até o posto. Que foi o quê? Essa quantidade de quilômetros, 360, dividido pelo consumo em quilômetros por litro, que foi quanto? 20. Então, eu faço 360 por 20, eu vou cancelar esses zeros, ó. 36 por 2 dá 18, certo? Deixa eu apagar aqui que ficou estranho. Então, dá 18, ó. Certo? Só o que acontece? Quando ele chegou no posto Estrela, ele chegou com 1 litro de combustível que ainda tinha armazenado no seu tanque, certo? Por quê? Porque o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Quando ele sai de sua casa até o posto, ele só gastou 21 litros de combustível, certo? Então, quando ele vai fazer o primeiro reabastecimento, ele ainda resta em sua moto 1 litro de combustível, certo? Só que a pergunta aqui é o quê? Qual é a quantidade mínima de combustível suficiente para ele fazer o percurso do posto à cidade, percorrer os 200 quilômetros, voltar até o posto e fazer o segundo reabastecimento? Seria 18. Beleza, seria 18. Mas, quando ele faz o primeiro reabastecimento, ele ainda tem 1 litro de combustível no tanque de sua moto. Então, aquele litro que ele tinha no tanque de sua moto, eu vou retirar aqui. Beleza? E aí vai me restar 17 litros, será o suficiente para ele fazer esse percurso e fazer o segundo reabastecimento. Então, seria a quantidade mínima de combustível a ser inserido nessa moto. Então, alternativa letra C. Falou e até mais.